Olá! Dentro de 10 dias acontecerão as eleições municipais no Brasil. Um total de 5.565 cidades escolherão seus prefeitos e vereadores. Essa massa de políticos eleitos e não eleitos, cerca de 70 mil pessoas, será a base de sustentação das campanhas de deputados estaduais e federais, senadores e governadores que disputarão as eleições dentro de 2 anos. Por isso, já estão todos em campanha eleitoral desde agora. Deputados estaduais e federais só fazem campanha agora para os que farão campanha para eles dentro de 2 anos. O que tem se visto até o momento é uma espécie de grande letargia do eleitorado. Vou dar um exemplo. Porto Alegre está com a eleição praticamente decidida. Isso causa uma grande estranheza, porque a cidade sofreu este ano a maior catástrofe ambiental de todos os tempos. Portanto, o povo porto-alegrense deveria estar traumatizado e pensando em uma nova alternativa para a cidade. No entanto, nada disso ocorre. Conforme indicam as pesquisas, o prefeito deve ser reeleito com grande facilidade, inclusive no primeiro turno. Canoas, a segunda cidade do Rio Grande do Sul a ter os maiores prejuízos com a enchente, também parece apontar para uma tranquila reeleição do prefeito Jairo Jorge. A letargia do povo parece indicar para um lado, o do crescimento, talvez exponencial, da abstenção no dia das eleições. Mas por que acontece essa letargia do povo? Essa é uma questão complexa que tem múltiplas origens e explicações possíveis. No caso de Porto Alegre e Canoas, tudo parece indicar para um cansaço do eleitorado com relação aos políticos e também a um grande vazio político que assola o Estado. O Rio Grande do Sul, que já teve grande projeção na política nacional, hoje é completamente marginal no plano federal. Não há grandes nomes de projeção, de importância, de visão e de proposição na vida gaúcha. A tal ponto chegou esse quadro que a petista Maria do Rosário, deputada federal, concorre à prefeitura de Porto Alegre sem qualquer chance de se eleger. E ela e os petistas sabiam disso desde o começo, sabem disso há muitos meses. Sabem porque em todas as pesquisas ela sempre foi a campeã de rejeição do eleitorado. É tão rejeitada como da outra vez em que já concorreu à prefeitura de Porto Alegre e perdeu feio. Ela é candidata porque não há ninguém mais que tenha despontado no PT gaúcho. O partido envelheceu junto com suas lideranças, todas já em volta dos 70 anos, algumas dessas lideranças chegando aos 90 anos. Ninguém tem mais ânimo para se apresentar em eleição. Maria do Rosário concorre agora para preparar sua candidatura ao Senado Federal dentro de 2 anos. Nessa eleição, ela pegaria carona na campanha do petista Paulo Pimenta para o governo do estado. Como o Rio Grande do Sul deverá eleger 2 senadores, então ela acredita que terá, melhor dizendo, fortes chances de se eleger ao Senado Federal. É isso aí. É tudo cálculo. Há outras explicações possíveis. Os velhos partidos envelheceram e praticamente desapareceram, ou estão desaparecendo, ou em processo acelerado de desaparecimento. Estão sendo substituídos por legendas novas, sem qualquer história política, as quais, em boa parte, dependem de estreantes na política originados das redes sociais. Este, sim,
é um fenômeno que está surgindo com grande força. Um exemplo disso é a eleição na capital paulista. Lá está tudo embolado, com 3 candidatos praticamente juntos. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, coligado com o PL de Bolsonaro. O PSOL de Guilherme Boulos, coligado com o PT. E o PRTB, do influencer Pablo Marçal. Dos 3, um não tem a menor chance de chegar à prefeitura em um eventual segundo turno. O comunista Boulos, detentor do maior índice de rejeição do eleitorado. De qualquer forma, é a internet que deverá decidir a eleição em São Paulo, com 2 nomes projetados do meio digital, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. No Rio de Janeiro, a entrada do internetico Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do delegado Ramagem está alterando o quadro na reta final. Ramagem pode ganhar com base nessa influência. É quase certo que candidaturas ditas de direita devem ter um grande sucesso eleitoral no Brasil na próxima semana, conforme indicam todas essas pesquisas. Por esses levantamentos, o PT, por exemplo, corre o risco de eleger apenas um prefeito de capital brasileira, o de Teresina, no Piauí. Prova disso é o imenso sucesso das aparições de Jair Bolsonaro em quase todos os pontos do Brasil, apoiando seus candidatos. É provável que o PL, partido que ele habita atualmente, registre um grande salto eleitoral no Brasil inteiro, antecipando um outro novo grande salto para 2026. Mas o quadro político ainda prossegue uma incógnita no Brasil. Apesar de ter mais de 40 partidos, o Brasil e os brasileiros, majoritariamente conservadores, amplamente, ainda não tem um partido propriamente de direita, liberal na economia e conservador nos costumes, assim como tem os argentinos, com La Libertad Avança, do presidente libertário Javier Milei. O PL não pode ser considerado um partido desses moldes. Aliás, nenhum partido brasileiro aproxima-se minimamente do La Libertad Avança. Por enquanto, os eleitores brasileiros que se consideram de direita, conservadores, continuarão dependendo da liderança de uma pessoa, Jair Bolsonaro. E tudo indica que ele terá mais uma grande vitória política nacional na próxima semana. Essa vitória poderá mexer os pauzinhos da política brasileira e reorientar suas direções. Até mais!